Boa noite, pessoal. Eu sou Elizabeth Lima E eu sou Bianca Lima. e este é o canal É de Arrepiar. Este é o nosso primeiro podcast e trataremos sobre um assunto bastante polêmico, mas que é muito comum: íncubos. Antes de tudo, eu acho interessante a gente lembrar, pessoal, o que são íncubos e súcubos. Caso vocês não se lembrem, a gente já tem uns 2 vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de demônio. Mas para a gente dar uma recapitulada, íncubos e súcubos são demônios sexuais. Íncubos seria o demônio na forma masculina, que atacaria primordialmente mulheres ou pessoas que se atraem por homens, né? E o súcubus é a versão oposta, digamos assim, seria o demônio em forma feminina que atacaria principalmente homens e ou pessoas que se interessam por mulheres. E muitas pessoas são atacadas por esse tipo de espírito, os íncubos ou súcubos. E às vezes as pessoas até confundem esses ataques com sonhos ou acham que são apenas frutos da imaginação. O que muitas não percebem é que muitas vezes elas têm sonhos eróticos e esses sonhos, na verdade, são encontros sexuais com esses demônios. E esses espíritos, geralmente, eles aparecem à noite, enquanto a pessoa dorme. Entretanto, eles também podem se manifestar em uma forma física e surgem com uma aparência irresistível e atraente, para que a vítima não recuse, seu convite. Em outras ocasiões, eles podem permanecer na forma espiritual, mas com poder suficiente para proporcionar uma grande satisfação sexual. Normalmente, se você é seduzido por um íncube ou súcubo, você terá uma sensação de estar acordado e ciente do que está acontecendo, exceto que sua mente e seus sentidos estarão bastante lentos. Você também pode sentir o peso de alguém em cima de você. Alguns relatos que a gente ouve, a pessoa descreve exatamente isso, que está deitada, sente a paralisia e um peso, um peso vindo sobre a pessoa. É possível até sentir um tipo de força que tenta colocá-la em submissão. Você pode se ver incapaz de se mover, como se estivesse preso. Então, nesse caso, tente manter a calma e mentalmente comece a fazer uma oração. Geralmente a oração, ela ajuda muito. Aí quando você desperta, você sentirá que o encontro foi muito real, para ter sido um sonho. Você poderá se sentir cansado, abatido e com o tempo até mesmo adoecer por conta das ações do demônio do sono. Ele rouba a sua energia vital. Essa questão do íncubos e súcubos eu acho bem complicada, porque eles geralmente atacam quem não conhece muito sobre esse mundo espiritual, quem está mais debilitado, mais despreparado. Geralmente acontece quando a pessoa está passando por algum problema, né? Na vida pessoal e tal. É verdade. Algumas pessoas que eu já ouvi relatando contaram que geralmente estavam passando por depressão, por crise existencial, esse tipo de coisa, que deixa a pessoa um pouco mais vulnerável. E algumas também haviam sido rejeitadas pelo companheiro, pelo namorado. E aí ele se aproveita disso, dessa fraqueza da pessoa e chega junto. Muitas vezes, como ela não tem esse conhecimento do mundo espiritual, elas confundem com sonho. E aí, quando elas, mesmo sem querer, dão permissão, já era. É aquela questão, né, mãe? Eu sempre falo isso para a senhora, que o mundo espiritual ele tem regras muito claras e que essas regras elas não podem ser quebradas. Quando um demônio como esse, por exemplo, vai atacar, ele, digamos que ele sempre avisa, só que a gente nem sempre consegue perceber. Principalmente porque quando eles aparecem, quando eles começam a atacar uma pessoa, é justamente porque ela já tá com o espírito mais fraco. Ela tá passando por algum momento ruim, ela ficou decepcionada com alguma coisa, ela tá se sentindo mal consigo mesma ou com um relacionamento. Esses demônios de cunho sexual, eles geralmente vão atrás de alguma frustração emocional que a pessoa tenha, principalmente que esteja ligado a isso.
por exemplo, uma mulher que não esteja se sentindo valorizada pelo marido, ou então o marido que esteja sentindo falta da esposa porque ela não está correspondendo aos desejos que ele tem, alguma coisa do tipo. Sempre tem alguma brecha que abre, sabe? Nessas situações. E aí, como você já tá debilitado, já tá frustrado, já tá triste, você não percebe os sinais, mas sempre tem sinais. É verdade, sempre tem sinais. E eu ouvi também um vídeo de uma pessoa aqui no YouTube, ele contando, né, a respeito de algumas regras espirituais. E uma delas é que esse tipo de espírito, ele não pode, assim, digamos, se transformar completamente numa pessoa para lhe enganar. Às vezes ele usa uma forma conhecida sua, uma forma atrativa. E eu já ouvi também muitos relatos que ele vem como se fosse uma pessoa que você conhecesse, um namorado ou até mesmo um marido. Você tem essa impressão de que é realmente aquela pessoa. Mas se você olhar atentamente, existe uma coisa ali na fisionomia dele que vai te dizer que não é real, né? Que não é aquela pessoa que você está pensando. Eles são, tipo assim, proibidos de se transformar completamente na fisionomia daquela pessoa. É como se fosse uma deixa, né, dessa regrinha espiritual para que você fique atento e descubra que aquilo ali é uma farsa, é um impostor e que você precisa lutar contra aquilo. Essa questão aí me lembrou uma história que aconteceu comigo. Isso daí eu nunca contei no YouTube até agora. Até porque eu não falo muito sobre mim, né, no YouTube. Mas enfim, isso aí aconteceu, eu acho que eu tava com uns 16, mais ou menos 16, 17 anos. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, pra quem não sabe, né? Já vi muitas coisas, mas isso daí eu conto em outra situação. Essa história, em específico, aconteceu quando eu estava aqui em casa, eu estava na minha cama. Sabe aquele momento em que você tá meio acordada, meio dormindo, indo dormir ainda? E aí eu pensei ter visto um amigo meu, um amigo espiritual, que ele geralmente vinha me visitar e era até frequente ele vir. Ele apareceu pra mim com a mesma roupa que ele geralmente vinha, o mesmo corte de cabelo, mais ou menos a mesma altura, o semblante era parecido. Aí eu fiquei assim, eu perguntei, por que que você tá aí longe? O que que aconteceu? Por que que você não chega perto? Só que ele não me respondia. E aí quando ele foi chegando perto, eu olhei pro rosto dele e alguma coisa me disse que aquela não era a pessoa que eu conhecia. Tinha alguma coisa diferente no olhar dele, sabe? Quando eu olhei para os olhos dele, eu vi que não era meu amigo. E aí, eu fiquei calada, né? Eu tava só observando, eu tava percebendo isso, mas eu fiquei quieta. Aí, quando ele foi se aproximando mais, eu tive certeza. E quando eu tive certeza que ele não era a pessoa que eu conhecia, eu acho que ele também notou que eu tinha percebido que ele estava tentando me enganar, porque ele começou a sorrir. Só que o sorriso dele era um sorriso macabro, estranho. O rosto dele começou a se contorcer. Formou um sorriso que vinha de uma ponta a outra. Nossa. Que deformou o olhar dele, sabe? Aí eu me levantei ligeiro e eu, não, vá-se embora. Vá-se embora daqui, bora. Pode sair daqui que eu não quero você aqui, não. Aí eu mandei ele embora, comecei a rezar e ele saiu. Também ele nunca mais voltou, pelo menos não naquela forma. Mas eu achei muito estranho, porque a fisionomia era perfeita. A fisionomia era idêntica, era idêntica. O que eu consegui diferenciar foi realmente a energia, o olhar dele que era errado, sabe? E o interessante é que quando eles estão se aproximando, você sente uma coisa estranha. A energia, né? Uhum. A energia, você sente, assim, parece que o seu sentido lhe avisa que tem alguma coisa errada. Também tem a questão que a gente tem algum contato já com esse mundo sobrenatural, então a gente já consegue diferenciar. Gente, se vocês ouvirem algum barulho estranho, é o meu cachorro que ele está querendo participar aqui do podcast. Né, filho? Enfim. Ai, ai. Mãezinha, deixa o cachorro. Pois é.
Quando você já tem algum contato com energias diferentes, você consegue diferenciar. Agora, quando você é leigo no assunto, você não tem tanto costume, não é tão fácil você ver essa diferença. Mas eu acho que mesmo assim, ainda fica um sexto sentido de que tem alguma coisa estranha, só que geralmente você ignora porque você acha que é só impressão sua. É verdade, mas assim, também existem relatos de que eles aparecem, acredito que talvez para perturbar, né, determinada pessoa. Essa pessoa pode estar bem resolvida, pode ter o seu relacionamento certo, tudo bem. E aí, quando ele encontra assim um dia que ele quer realmente talvez lhe testar, ele vai lá e aparece, que é aquele para ver se cola. Uhum. E ó, esses testes sempre acontecem e é o que quebra a gente, né? Se você não tiver bem, meu amigo, é aquele negócio, né? Porque quando você lida com o mundo espiritual, você tem que ter reservas. Acho que foi Nietzsche que disse. Ele disse assim: quando você olha para o abismo também olha para você. Essa frase tem uma continuação, mas só esse trecho a gente pode trazer muito para essa questão do mundo espiritual, porque quando você não acredita, eu não vou dizer nem quando você não acredita, mas quando você não estuda, quando você só ignora que existe, é bem mais difícil você ter esse contato, você ter essa interação. Depois que você passa a estudar sobre, eu não vou nem dizer assistir canais do YouTube, né? Mas quando você passa a estudar sobre espiritualidade, você começa a ter um contato um pouco maior, começa a ter um pouco mais de, eu vou dizer noção, mas a palavra não é essa, um pouco mais de noção sobre a coisa que te cerca, sabe? E isso daí pode ser até perigoso, porque às vezes você é uma pessoa boa, você cultiva bons sentimentos dentro de você, mas o seu ambiente não é. Porque, por exemplo, você pode vir de um lar nocivo, você pode conhecer pessoas ruins, você pode ter amigos ou parentes que se mostram boas pessoas, mas que no fundo não cultivam bons sentimentos. E aí aquilo ali vai te cercando de uma energia ruim. Sabe aquele tipo de pessoa que você tá do lado, mas que aquilo te incomoda? Que a energia dela baixa a sua? Que você sai, você tá assim, parece que você tá mais pesado. O seu dia parece que fica mais difícil. Isso daí vai atraindo coisas que não deveriam chegar até você, né? Mas que Uhum. por causa dessas energias que estão te circulando ou circundando, É. elas vão se aproximando. E aí, quando você menos esperar, tá lá. E você tem que se cuidar, minha gente, tem que se cuidar muito. E essa questão de se cuidar é meio complicada, né? Porque você se cuidar não é bom, não é legal, porque você tem que vigiar os seus pensamentos, as suas ações, você tem que viver em oração, porque você tem que rezar. Não importa a sua religião. Você pode ser da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, católico, evangélico, pode ser Wiccan, pode ser, não interessa, não importa a sua religião, mas tem sempre uma forma de você entrar em contato com essa instância superior. E essa forma de você entrar em contato com esses seres de luz que você crê que existam, aquilo ali vai te blindar. Agora, se você não faz, se você não vive essa questão da oração, porque não é só você falar, não é só você rezar, mas você viver, trazer Ora- aquela vivência de orar, né? Oração e ação, né? Se você não tem aquilo ali, você não se blinda, você não se protege. E aí qualquer coisa que chegar perto de você vai te atingir, e vai te atingir forte, e você não vai saber lutar. E pessoas de qualquer religião podem ser atacadas por esse tipo de espírito. E não importa, né, que religião você professe. Existem vários relatos de pessoas que são evangélicos, que são da Umbanda, tudo, eles contando que foram atacados por esse tipo de espírito. Eu ouvi uma história um tempo atrás de uma mulher que ela havia ficado viúva recentemente. E aí ela morava sozinha e de repente ela começou a ter sonhos. E nesses sonhos, toda noite ela era visitada pelo seu marido, falecido. No início ela confundia com sonho. Ela começava a pensar, nossa, eu acho que eu estou com tanta saudade que eu estou sonhando todo dia com meu marido. Mas aí ela começou a perceber que havia uma coisa estranha naquilo, porque os sonhos eram reais demais. E aí ela começou a adoecer.
aquela coisa, porque eles sugam a sua energia, né? A energia sexual é uma energia muito poderosa. E aí ele começou a interferir na vida da mulher. Ela começou a se sentir doente, se sentir fraca. E aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada, que aquilo ali não era somente sonhos. E então ela procurou ajuda. Mas aí entra uma questão. A maioria das mulheres, elas têm receio em comentar, em procurar ajuda por vergonha. Sim. É porque isso vai muito da criação, né? Porque as mulheres, as meninas, elas são criadas de uma forma que você não fala sobre, né, sexualidade, não fala sobre prazer, não fala sobre nada do tipo. E aí, quando uma coisa dessas acontece, você fica com medo, fica com vergonha, porque você foi criada para achar que aquilo era vergonhoso, não era algo para você falar, não era algo que você deveria estar nem fazendo, às vezes, né? Então a pessoa não fala, ela se fecha. E quando você se fecha, tudo piora. É verdade, piora porque aí eles vão tomando conta e tá no terreno que eles queriam. Mas como assim a gente poderia se libertar desse tipo de demônio, de coisa? O que você acha? Como se libertar de um demônio desses? Isso. De repente ele já está visitando determinada pessoa. Ele teve uma aceitação. Porque se a pessoa não mandou embora a primeira vez por não saber o que está acontecendo ou outro motivo, então ele já teve uma permissão. E aí ele começa a visitar a pessoa constantemente. E de repente ele começa a interferir na vida dessa pessoa, causando até problemas de saúde. Como é que a pessoa pode se libertar desse tipo de espírito? Olha, eu sou muito a favor de uma medida complementar. Como assim? Eu sou muito a favor da terapia. Por quê? Ah, Bianca, mas a pessoa tá sendo visitada por um demônio, ela vai pro psicólogo? Eu vai. Sabe por que que ela vai? Porque quando você é visitado dessa forma por um demônio, nessa situação em específico, eu acho que além de agredir o teu espiritual, ele também agride o teu emocional, sabe? O teu emocional e o teu psicológico. Então você tem que cuidar não só do seu espiritual, mas também do seu emocional. Porque se você não trata a causa, aquilo pode se repetir. Sabe, tipo aqueles filmes de terror em que eles te falam que você pode fazer o exorcismo na casa, mas o demônio pode voltar? Sim. Pois é, porque se você tem essa questão do teu emocional tá abalado, então você tem uma porta que ela tá aberta. E se uma porta está aberta, qualquer um pode entrar. Ah, por isso tem algumas pessoas que dizem que para fazer esse tipo de libertação seria indicado, além de orações, alguns tipos de exorcismos, a meditação, a elevação da autoestima, pensamentos positivos e, além de tudo, ter fé, né? Porque é uma batalha espiritual. Justamente, sim. Mas eu acho bem interessante ressaltar isso daí que a senhora falou, porque nem sempre só a meditação, só o pensamento positivo vai te ajudar. Porque se fosse só isso, ninguém tinha problema emocional. Porque muita gente fala assim, é só pensar positivo que passa. Gente, não passa. Não passa. Porque às vezes o problema emocional, ele não é só você tá pensando ruim. Às vezes você tá com uma disfunção neurológica. Porque, por exemplo, a depressão. A depressão, ela não é só você pensar negativo. Ela tem um efeito físico no teu cérebro. Tem, por exemplo, o nosso cérebro, ele secreta algumas substâncias. Tem as substâncias que eles induzem a sua felicidade, tem os hormônios da felicidade, os hormônios do prazer, os hormônios da alegria, assim como também tem os hormônios da dor, os hormônios da tristeza. E na depressão, os hormônios da alegria, eles baixam de uma forma agressiva, sabe? E é basicamente a mesma coisa, porque quando você tem um contato, digamos que prolongado com um demônio desses, ele afeta não só o teu espiritual, ele vai formando rombos no teu perispírito. Ele vai criando lacunas nessa armadura que você deveria ter.
E aquilo ali vai afetando também o teu cérebro, vai afetando o teu físico. Porque a pessoa, ela se sente mal, ela se sente fraca, se sente doente, sem ânimo, sem energia para nada. Às vezes ela dá até uma infecção intestinal, ela pode dar uma virose porque baixa a imunidade. Isso tudo não é efeito físico? É sim. Pois então, isso também afeta o teu cérebro. E aí você se foca só em mandar o demônio, o espírito para longe, mas você não se foca em si mesmo, em si mesma, sabe? E aí qualquer coisa pode voltar. Às vezes não volta o súcubus, não volta o íncubus, mas aí as sequelas ficam. E aí, sabe, tem muito caso de mulheres que tiveram contato com esses demônios sexuais e depois desenvolveram o quê? Depressão, ansiedade, crise nervosa, crise de pânico. Porque a pessoa não se trata, ela esquece de si mesma, sabe? Na questão espiritual, para você mandar algo assim embora, você precisa de oração, precisa de... Eu sempre recomendo um contato com alguém que seja mais... que tenha um conhecimento maior do que você, sabe? Isso da tua religião. Seja um padre, um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo, não importa. Sempre vai ter alguém que ele estudou um pouco mais. Então, segundo a sua religião, você possa ter medidas para poder afastar. Por exemplo, você pode ter banhos de ervas que vão afastar algum demônio, pode ter defumação na casa, você pode fazer um exorcismo na própria casa ou então em você mesmo, depende da sua crença. Mas aí é preciso esse tratamento complementar. Eu recomendaria fortemente a uma pessoa que passou por uma vivência com um íncubus ou um súcubus também ir no hospital para fazer um check-up, para ver como é que tá o seu índice glicêmico, ver se você não tá com uma anemia, se você não teve algum problema de saúde, ir em um psicólogo ou até num neurologista. Isso em ataques profundos e constantes, né? Sim. Porque às vezes acontece só uma ou duas vezes que aí a pessoa já consegue se desvencilhar desse ataque. Mas existem pessoas que são muito perturbadas, né? Uhum. Muito perturbadas. E aí realmente é preciso mesmo uma medida mais drástica. Uhum. Eu sempre tenho medo dessas coisas, sabe? Porque às vezes começa de uma forma que você não nota. E depois, quando você vai notar, você tá tão envolvido que você não sabe mandar embora. E aí aquilo só vai te deteriorando. Eu sempre tenho medo de uma coisa dessas assim. É verdade, é como se diz por aí, o sangue de Jesus tem poder. Logo no primeiro ataque, repreende, manda embora, você tem autoridade sobre você e sobre seu lar. O problema também é que às vezes a gente não percebe que é um ataque, né? Às vezes a gente pensa que é só um sonho. É verdade. E geralmente as pessoas contam que eles estão naquele transe, né, entre acordado, dormindo, e muitas vezes realmente se confunde com sonho. E aí fica complicado a pessoa ter, né, Discernimento? esse discernimento, essa atitude, né, de combater logo ali no início. Eu acho também que é o tipo da coisa. Quando você tem um contato com o mundo espiritual através de sonhos, é de uma forma diferente. Porque, tipo, é como a senhora falou ali no começo, são sonhos mais reais, mais vívidos. E eles te afetam de uma forma também mais agressiva, né? Porque você acorda e você não sabe o que foi real e o que foi sonho. Eu vou contar aqui um relato que chegou pra gente, que quem enviou foi a Cristina. Ela diz assim: boa noite a todos. Meu nome é Cristina. Contarei um fato um tanto estranho que ocorreu comigo assim que eu mudei para uma nova casa onde moro nos dias atuais. Bem, quando eu mudei aqui para esta casa, onde moro agora com meu irmão, eu tive um sonho que, na verdade, eu nem sei explicar realmente como é que foi. Se aquilo foi mesmo um sonho ou o quê. Mas sei que foi uma sensação horrível que eu nunca vou esquecer. Na primeira semana que a gente mudou para cá,
Estava ainda tudo desorganizado. Tentávamos arrumar o máximo de coisas possíveis durante a semana. Passamos vários dias trabalhando, arrumando as coisas. E como eu trabalhava durante a semana, era aos finais de semana que eu e Felipe lutávamos para organizar o maior número de coisas possíveis. Então, nesse dia em específico, a gente ficou o dia todo organizando as coisas. No fim do dia, eu estava muito cansada e fui para o quarto descansar. Isso era por volta de umas 7h30, 8 horas, por aí. E o Felipe, meu irmão, ficou na sala assistindo TV, e eu adormeci. Mas não era aquele sono profundo, era aquele sono em que eu estava ainda escutando a televisão ligada, sabe? Eu estava cochilando, na verdade. Então, eu senti a presença de um homem dentro do quarto e percebi que ele estava me observando. E aí eu comecei a ficar com medo, sabe aquele medo? E eu comecei a querer gritar o Felipe, só que eu não conseguia gritar. Eu estava paralisada na cama. E eu escutava a televisão ligada, e eu tentando me mexer e não conseguia falar, não conseguia me mexer, nada. E eu sentia aquele homem se aproximando, me observando. E quanto mais força eu fazia para tentar gritar ou levantar, mais ele se aproximava de mim. Teve uma hora em que eu fechei o olho assim, querendo rezar. Fiquei rezando, pedindo para Deus, para afastar aquilo de mim, para ele sair de dentro do meu quarto, tal. Quando eu abri o olho, não sei se eu estava dormindo ou acordada, mas a sensação que eu tive foi que quando eu abri o olho, eu o vi flutuando em cima de mim, bem pertinho de mim, olhando para mim, meio que rindo, e era um homem. E eu não conseguia ver direito o rosto dele, mas dava para ver que ele estava sorrindo. E eu comecei a desesperar, tentando chamar o Felipe, tentando acordar. Quanto mais eu me desesperava, parece que mais ele gostava. Ele estava tipo como se brincando comigo. E foi aí que ele começou a mexer na minha blusa, querendo tirar minha blusa, querendo tirar minha roupa. Aí, quando eu olhei de novo, não era mais um homem, já era um tipo de monstro. Eu não sei nem como explicar. Assim, já não era mais a figura daquele homem que se apresentou no início. Agora, ele se assemelhava mais a um monstro, um demônio. E ele continuou tentando tirar a minha roupa, e quanto mais eu me desesperava, mais ele gostava. Até que eu consegui acordar. E acordei assim, com falta de ar, e não tinha forças nem para gritar ou para levantar. Eu acordei, mas fiquei ainda paralisada na cama, desperta, mas completamente sem forças. Eu fiquei assim por uns 20 minutos ainda deitada na cama, olhando para o teto e para os lados para ver se ele ainda estava dentro do meu quarto. Quando eu consegui levantar, saí do quarto e ainda vi o Felipe na sala assistindo TV. Eu percebi então que não foi um sonho demorado, foi uma coisa muito rápida. E eu já tinha tido um tipo de sonho parecido com esse antes, quando eu morava no antigo apartamento, só que eu via esse homem flutuando em cima de mim. Mas eu não tinha visto ele antes na forma como eu vi agora, e ele não havia se aproximado tanto, tentando tirar minha roupa como agora. Eu só o sentia em cima de mim, e queria acordar e não conseguia. Da forma como aconteceu essa segunda vez, ainda não havia acontecido. Foi muito assustador. Até hoje eu não conseguia esquecer. E toda noite, antes de dormir, eu rezo. Mas ainda assim, eu morro de medo de que isso aconteça novamente. Peraí, então ela tinha sonhado com ele antes, é? Ela, na casa anterior que ela morava, ela teve um encontro com ele. Só que ele não se aproximou tanto dela. Pelo que eu entendi, ele ficava flutuando no teto, olhando para ela, tentando se aproximar. E aí tinha alguma coisa que impedia. Então ela tinha uma barreira, tinha uma proteção. Aí quando ela se mudou, foi que ele se aproximou? Sim, nessa casa nova, logo nas primeiras semanas. Na primeira, talvez. Não sei.
Pode ter sido o fator da mudança, né? Porque quando você muda, aí tem a questão, né? Que o seu emocional se abala um pouco, né? Porque é uma mudança, seja para bom ou para ruim, ele se abala um pouco. Pode ter sido, sei lá, alguma brecha que pode ter surgido que ela não percebeu. Seria o ambiente da casa nova? Podia ser também o ambiente da casa. Às vezes, não sei, às vezes ela se afastou um pouco mais das orações e não percebeu. Porque às vezes isso acontece, né? Quando a gente tá muito atarefado, tá com muita coisa para fazer, muito Preocupada com a trabalho. mudança, preocupada com essa nova vida que teria, Aí arrumar aqui, arrumar ali. a gente acaba não rezando tanto quanto rezava antes, ou então acaba se afastando um pouco mais e a gente não percebe. E aí é só a brecha que a coisa tava esperando, porque o negócio já tava de olho nela, né? Pelo jeito já estava tentando se aproximar há algum tempo. Pois é. E como ela falou, ela sempre faz as suas orações, né? Ela participa de grupos de oração também. Pode ter sido isso, pode ter. Pô, olha, que nem a gente tava falando, às vezes foi por causa da mudança, porque ela tava muito ocupada. Esses dias de idas e vindas, de arrumar coisa, arrumar casa e se entender com o irmão, porque você morar com o irmão sozinho em outra casa tem seus desentendimentos, né? Que nem eu aqui com a minha irmã, que a gente falta se matar aqui dentro de vez em quando. Não sei aonde que eu não vejo isso. Que é isso, mãe, que é isso? Enfim. Enfim. Às vezes foi alguma coisa do tipo, que aí ela já tava cansada, aí o demônio aproveitou essa brecha, porque foi uma brecha involuntária, né? Não foi porque ela quis. Mas aí ele se aproximou. O bom é que ela soube repelir, ela soube o que fazer, né? E hoje em dia ela fala que ela não esquece de rezar sempre antes de dormir. Então, serviu para que ela aprendesse com essa situação e reforçasse ainda mais as suas proteções. Eu acho que uma das coisas também que deixa a pessoa mais em pânico durante o ataque é a paralisia, né? Sim, essa questão de paralisia do sono é complicada. A coisa vai se aproximando de você e você ali percebendo, vendo, sentindo, sem poder se mexer, dá aquele pânico, aquele medo. Eu acho que isso aí, de certa forma, é até bom para eles, né? Não, com certeza. Porque você tá em pânico, você não tá sabendo nem o que fazer. Você esquece as orações. Você fica assim, sem saber o que fazer. Fica focado em querer se mexer, mas eu acho que o mais indicado seria você parar um pouquinho e ali mentalmente começar a fazer suas orações, né? A que você souber na hora, porque acho que devido ao nervosismo até esquece, né? Determinadas orações. Mas a que você conseguir fazer, você mentaliza ali e vai fazendo a oração, que com certeza ele afasta. Sabe, essa história me lembrou uma entidade que tinha aqui em casa, inclusive. Ele não era um súcubus, não era um íncubus, era outra entidade, só que eu convivi com ele a minha infância toda, que eu também tinha bastante medo dele, e na época que ele ficava aqui em casa, eu tinha algumas paralisias do sono. A gente pode fazer até um outro podcast sobre paralisia do sono, porque aqui tem muita história de paralisia. Minha irmã tem várias, e as histórias dela também são tensas, né, mãe? Depois a gente pode ver também uma a respeito, o pessoal comumente chama por aí de povo das sombras. Aquelas sombras estranhas que as pessoas, de repente, estão em determinados locais e dá de cara com elas. A senhora lembra daquela que eu encontrei no seu quarto? Tu lembra daquela na casa de praia que a gente foi? Lembro! Foi tenso aquilo. Lembra daquela vez que a minha irmã trombou com uma ali na Deu cozinha? De cara com aquela sombra. Gente, tem muita história aqui em casa. Deixem aí nos comentários se vocês querem outro podcast sobre o povo das sombras, que aqui a gente pode contar outro. Já tem quanto tempo esse podcast? Vamos ver aqui. Acho que a gente já tá com bastante tempo. Já tá com quase 34 minutos. Tá, pra encerrar eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Foi quase um ataque de íncubos. Foi quase. Eu fiquei assim... Não, gente, é tenso. É tenso. O quase é o que mata. O quase... Na verdade, foi assim, deixa eu contar. Eu tava aqui deitada no quarto, tal, bonitinho. E, de repente, meu marido, ele teve que sair um pouco mais cedo do trabalho. O horário que ele comumente costuma acordar, por volta de 5h30, 6 horas, e sai 7. Só que tem determinados dias no mês que ele tem que sair um pouco mais cedo. Pobre coitado proletário assalariado. Então, nesse dia, ele saiu por volta de umas 4 horas da manhã. E aí ele saiu e demorou. Eu fiquei aqui deitada.
assistindo o jornal e já estava começando a cochilar. Quando nesse meio termo entre dormindo e acordado, eu ouvi o portão de casa abrindo. E ouvi o carro entrando. E ouvi também os passos de uma pessoa se aproximando e entrando aqui no quarto. Quando eu olho, eu vejo ele entrando. Meu marido, né? Eu vejo ele entrando, circundou assim a cama e veio para o lado que eu estava. Aí eu fiquei olhando assim para ele achando estranho. Por que ele teria voltado? Tava com a mesma roupa, era a mesma fisionomia, tudo. Só que eu percebi que ele tava assim meio que apressado, afobado assim no jeito dele, né? Parênteses. Gente, é bom lembrar que o papai, quando ele sai, ele não volta. Nunca voltou. Ele não volta. Ele pode esquecer o celular aqui dentro. Se ele não tiver esquecido o crachá que impede ele de entrar no trabalho dele, ele não volta por nada. E nesse dia, pensei que ele teria voltado e achei estranho. Aí eu olhei para ele e perguntei, por que você voltou? E ele olhou para mim assim, meio desconfiado e falou assim, não, eu só vim ficar mais um pouquinho contigo. Aí eu achei aquilo estranho. Gente, quando eu olhei para ele, eu comecei a dar aqueles arrepios assim, sabe? Meu braço começou a arrepiar. E ele se aproximou de mim, assim, tentando já pegar na minha camisola. Quando eu olhei para o rosto dele, assim, a fisionomia era idêntica ao Antônio. Só que quando eu olhei para o rosto dele, os olhos dele estavam completamente negros, negros mesmo. E eu olhei assim, aí eu me toquei. Não é ele. Aí eu peguei e falei para ele, sai daqui, você não é meu marido, sai daqui. Aí eu fechei os olhos e comecei a fazer umas orações. Olha, eu percebi que ele ficou com raiva, sabe? Ficou com raiva. E aí eu fechei os olhos, comecei a fazer assim a oração que eu sabia. E quando eu abri o olho novamente, ele já não estava mais ali. Rapaz, olha, a mamãe, ela é muito devota de São Bento, né? Aí ela costuma muito rezar para São Bento. Ela sempre ensinou a gente também a rezar bastante para São Bento. Aí nessa situação, eu acho que foi com ele também que ela se pegou. Porque quando acontece alguma coisa do tipo, ela costuma rezar para São Bento. E aí esse negócio, parece que ele se estressou na hora que a mamãe começou a rezar, não foi, mãe? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Vai de retro. Não gosto, viu? Aí eu peguei e fiquei assim, meu Deus, o que foi isso? Mas a gente sente, parece que o corpo da gente tem assim uma anteninha que vai assim avisando que o negócio não é natural. E aí depois disso ele nunca mais apareceu. É o sexto sentido, né? O terceiro olho. Eu tava numa aula ontem, porque eu tô fazendo graduação, né? Eu tô cursando pedagogia. E tem uma disciplina que eu pego à noite, e a professora, ela citou essa questão do terceiro olho. Que o terceiro olho parece que ele é associado à glândula pineal. Essa glândula pineal também é a glândula que faz a gente ter aquela noção, né, de perigo, de se assustar quando alguma coisa acontece, de liberar também adrenalina. É essa questão, né? Tipo um sexto sentido. Isso, é tipo um sexto sentido. O terceiro olho, ele tá ligado na glândula pineal. E esse terceiro olho que faz também a gente perceber quando tem alguma coisa errada, né? Quem nunca percebeu quando um amigo próximo tá ruim, tá numa situação ruim, tá se sentindo mal só pelo olhar que ele deu? Quem nunca percebeu quando estava sendo vigiado sem ver a pessoa? Você sente essas coisas, né? E aí você não pode ignorar a sua intuição, minha gente, porque quando a intuição fala, é bom escutar. É verdade. E olha que a gente tem mesmo os avisos, viu? Só que aí, pra gente entender, também é necessário ter um pouquinho de conhecimento espiritual, pra gente poder, né, saber o que fazer exatamente. E como eu falei, se eu não soubesse, né, daquilo que eu já falei anteriormente para vocês, que eles são, tipo assim, proibidos de se disfarçar, assim, perfeitamente, aí eu tinha caído. Mas quando eu olhei para os olhos, que eu vi aquela coisa estranha, aí eu não, já sei o que é isso aqui, vá-se embora. A minha situação, quando ele se disfarçou daquele meu amigo, a fisionomia dele estava perfeita. O que mudou foram os olhos.
os olhos dele estavam diferentes. Não era a cor, não era o formato, não era... Eu não sei o que era. Porque se fosse uma pessoa leiga, tinha achado perfeito, porque ele estava idêntico. Mas na hora que eu olhei os olhos dele, eu sabia que não era a pessoa que eu conhecia. Pois é. A gente tem um outro relato aqui para contar para vocês. Esse é um pouco curtinho. Mas é mais pesado também, né? Se prepare. Ele foi enviado pela Michelle. Ela fala assim: Boa noite. Assistindo a um vídeo do canal que falava sobre íncubos, eu notei que todos que relatam esses ataques não estão em sono profundo. E quando aconteceu comigo, não tinha dado tempo de eu dormir profundamente também. Estava naquele estágio intermediário de sono. Então, era por volta de 5 e pouco da manhã. Eu levantei, fui ao banheiro e voltei rapidinho para minha cama. Na minha cabeça, foi o tempo de eu deitar na cama. Eu senti a presença de alguém ali. Era alguém me beijando e lambendo minhas pernas por baixo do lençol. Na hora, eu achei que fosse meu marido. E olha, até que não estava ruim. Só que aquela sensação foi subindo, me deu até uma sensação muito boa. Quando chegou próximo ao meu seio, eu senti aquele gelo, aquele mal-estar, uma sensação de que tinha algo errado. Então eu levantei o lençol e vi ali um demônio horrível. Eu dei um grito e um susto, e o susto foi tão grande que eu cheguei a cair da cama. Meu marido, que estava ao meu lado, também se assustou. Quando contei para ele o que tinha acontecido, ele achou super esquisito, porque ele disse que foi questão de segundos do tempo que eu deitei para a hora que eu gritei. Foi a pior experiência da minha vida. Eu já tive alguns sonhos eróticos de acordar cansada e dolorida, mas nada se compara a essa experiência horrível, pois não parecia que eu estava dormindo. Rapaz, mas ela acordava cansada e dolorida depois do sonho. Acredito que deveria ser algum outro ataque, né? Possivelmente. Depois disso, fiquei sem dormir direito por dias. A aparência do demônio que vi era de um homem com pele azulada, pálida e machucada, como se estivesse morto e com os olhos todo brancos. Desde então, eu fico pesquisando e tentando encontrar algo parecido com o que eu vi. Então essa foi a experiência narrada pela Michelle. Rapaz, Michelle, a senhora se safou de uma boa, porque esse daí não parecia ser muito fácilzinho de lidar, não. Nossa, e ela viu ele na sua forma real, né? Porque algumas pessoas, ele chega, né, ele se aproxima numa forma bonita, numa forma atrativa para a pessoa. E aqui ele já mostrou mesmo a sua forma real, apavorante. Achamos que era real, né? Porque ele também podia estar só querendo assustar ela. Mas acredito que ele não chega querendo assustar. Ou ele vem mesmo na sua forma real, ou talvez ela tenha algum tipo de dom que, sei lá, consegue ver mesmo a forma real das coisas. Ou foi por ele querer mesmo se mostrar dessa forma. Mas o que é comum mesmo é ele vir numa forma bonita para poder iludir a pessoa a aceitá-lo, né? E ela estava ao lado do marido. Foi atacada ao lado do marido. E minha filha, mas eles não respeitam cara de homem, não. Não são que nem amante que tem medo do marido. Alguns chegam pedindo permissão. Eu já ouvi alguns relatos em outros canais que eles chegam. É verdade. Se você me aceitar, eu posso ser seu amante, se a mulher for casada. Então se você me aceitar, eu posso ser o seu marido. E ali eles tomam posse, né? Tomam posse mesmo na pessoa. Ficam ali seguindo pra todo lugar que vai. Esse negócio de você dar permissão voluntariamente é complicado, porque depois pra você mandar embora, minha filha... É mais complicado ainda. A sorte dela foi justamente que ela não deu permissão. Mas depois disso, ele foi embora? Acredito que tenha ido. Ela só contou o relato até aí. Michelle, espero que você esteja bem, que você esteja saudável e que esse ser tenha ido embora, viu? É verdade, porque ninguém merece um troço desse. Redobre as orações, viu, amiga? Que essa situação aí é complicada.
Esse tipo de demônio, eu confesso que é um dos que eu tenho mais receio, sabe, de encontrar, porque a senhora falou até no começo desse podcast que a energia sexual ela é muito forte. Então, esses demônios, por consequência, também são muito fortes e são bem difíceis de tirar. Eu acho que. Então, eu conheço uma pessoa que ela trabalha com rezas, orações, banhos. E ela me contou uma vez que ela encontrou também uma mulher, isso no interior, gente, interior, já tem tempo, já tem anos isso, que ela relatava uma história parecida com essa de Michelle. Ela disse que encontrou também um homem, só que ela disse que era um homem bonito, né? Que ele começou chegando como um homem bonito, que satisfazia ela, que chegava, que ela gostava muito de se encontrar com ele. Só que aí ela foi começando a ficar fraca. Ela não tinha mais ânimo pra nada, ela começou a adoecer. Eu acho até que o cabelo dela tava caindo, se eu bem me lembro da história. E aí ela foi procurar essa pessoa que eu conheço pra pedir ajuda, porque ela já não sabia mais o que fazer. E é tão tal que ela demorou pra contar a história toda, porque ela tinha vergonha de contar sobre isso, sabe? Que nem a gente falou antes, ela tinha muita vergonha. Mas aí, quando essa pessoa descobriu a história toda, que foi tentar ajudar essa mulher, demorou bastante tempo para esse ser se afastar dela, sabe? Foram muitos dias de oração, muitos banhos de ervas, foi um trabalho intenso para poder tirar a coisa que estava perto dela. Então foi bem difícil. Por isso justamente que eu tenho medo, gente, eu não gosto não. Quando esse negócio ele se fia numa pessoa, ele engancha numa pessoa, é difícil de tirar. Quando ele engancha. Ele engancha. Eu não sei falar a palavra, eu vou usar engancha mesmo. Todo mundo sabe o que é engancha, que aqui é Nordeste. Vocês sabem o que é engancha? Quem não souber o que é engancha, fala nos comentários que eu ponho a tradução. É verdade, às vezes, como a gente falou também, algumas pessoas, mesmo que sem saber, dão permissão. Como assim? Não sei. A aceitação, eles ludibriam a pessoa, né? É. E aí fazem, eles chegam de uma maneira que a pessoa sem perceber aceita, engana, pensa que é sonho. E aí a pessoa quando vê já tá numa situação perigosa. Uhum. O pior é que esses espíritos, eles vêm deformados. Demônios, né? Esses demônios, eles vêm deformados. São deformados, né? E quando eles apresentam a forma real deles, é assombroso. Michelle que eu diga que ela conseguiu ver. Michelle, quanto tempo tu ficou sem dormir depois de ver esse bicho, querida? Deve ter sido dias, acho que até hoje, né? A pessoa depois que tem contato com um negócio desse... Pior que a pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais. Não esquece. A pessoa não esquece. De jeito nenhum. Pior que depois do meu primeiro contato, eu também nunca mais esqueci. A senhora se lembra do seu primeiro contato, mãe, com o mundo espiritual? Lembro, sim. Se você quiser que eu conte, deixa nos comentários. Olha, gente, tem muita coisa pra vocês comentarem hoje. Foi uma coisa assustadora. O meu também. O meu também foi assustador, foi tenso. Eu acho que eu até já escrevi o relato pra senhora, só que eu acho que a senhora ainda não contou. E nem os relatos que eu já escrevi aqui pra mamãe, só que ela não fez o favor de contar já ainda. Já contei alguns, larga de coisa. Agora, mas rapaz... Enfim, gente, eu acho que já tá bom da gente encerrar por hoje, que já ficou bem grande. Eu vou ter que editar ainda o vídeo. Dá tchau, mamãe. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de podcasts pra gente falar. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E uma boa noite. E eu vou deixar os cards dos vídeos que a gente já tem no canal sobre íncubos e súcubos na descrição e também na parte de cima do vídeo. Vai ter lá um íconezinho que vocês podem clicar que vão estar nos cards os vídeos, tá? Pra vocês assistirem. Até mais. Até mais.